queridos, meu nome é Heraldo Gabri, eu sou pastor das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. Esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. É mais um vídeo que o Senhor nos concede. Antes do vídeo, eu preciso pedir a você que ainda não é inscrito em nosso canal Aos Confins da Terra, que faça a sua inscrição, nos ajuda muito a sua inscrição. Assista ao vídeo, caso goste. Deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, acione o sininho também para receber os vídeos todas as segundas, quartas e sextas-feiras e nos ajude a levar a palavra de Deus verdadeiramente aos confins da terra. Muito bem, queridos, estamos ainda no livro de Apocalipse. Nós acabamos na segunda-feira acerca do sexto selo, falamos sobre o primeiro selo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, que são assunto parentético, e falta falar sobre o sétimo selo. Porém, se você for olhar na sua Bíblia, entre o capítulo 7 e o capítulo 8, há uma parada, há uma interrupção entre o sexto e o sétimo selo, para que o Senhor possa mostrar a João a visão dos israelitas fiéis, salvos do perigo iminente, na grande tribulação, e também o Senhor mostra a João a visão dos mártires na glória. São dois grupos, tá? O capítulo 7 todo o Apocalipse é a primeira passagem de natureza parentética desse livro. Os parentes aqui em consideração situam-se entre o sexto e o sétimo selo. O sexto selo ocorre no capítulo 6, do verso 12 ao 17. E o sétimo selo, só um minuto. E o sétimo selo no capítulo 8, no versículo 1. Na cena parentética do capítulo 7, vemos dois grupos de redimidos, tá? Primeiro nós vemos os israelitas fiéis, salvos na grande tribulação, na terra. A visão dele é sobre a terra. E mais na frente, ele vê o segundo grupo. E o segundo grupo que ele vê já está no céu, é a igreja arrebatada. Visão dos mártires na glória. São os que já estão no céu, tá bom? Então é importante nós lembrarmos disso. Então vamos lá, capítulo 7, versículo de número 1 em diante, que diz o seguinte: E depois dessas coisas, ou seja, até o sexto selo, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na terra os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui no verso 5, 6, 7 e 8, ele faz uma narrativa das tribos. Eu não vou ler para não tomar muito tempo, mas ele tira 12.000 de cada tribo. E se você for olhar direitinho, tem um momento aqui que nas tribos ele exclui Dan, ele exclui as tribos de Dan e de Efraim, talvez por causa da vida pregressa deles dois, dessas duas tribos, no tocante à idolatria. E no lugar da tribo de Dan e da tribo de Efraim, o que ele relaciona? Ele relaciona a tribo de José e a tribo de Levi. Isso aí basta você comparar com Gênesis 29, 30 e 49, Deuteronômio também 33, tá?
A gente não sabe o motivo, mas provavelmente seja esse o motivo da exclusão dessas duas tribos, de Dan e Efraim, os danitas e os efraimitas. Muito bem, queridos. Aí, no verso 9, ele tem a outra visão do grupo de salvos do céu. Ele fala, no 7:9: depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Vejam bem, queridos, a igreja em si, a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, salvo na dispensação da graça, ela entra no céu com coroa. Agora, essa parte da igreja, de pessoas que são remanescentes da salvação, que foram salvos também no período da grande tribulação, essas pessoas, ao invés de terem coroas na cabeça, elas têm palmas na mão. Todos os anjos, estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ações de graças e honra e poder, força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? Vou repetir o 13. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. Lembre-se, queridos, que há cerca de 2 vídeos, se não me falha a memória, você pode conferir, nós dissemos que haveria salvação por ocasião da grande tribulação. Não está descartada a salvação, até porque a palavra confirma com essa passagem aqui, quando há essa enquete, quem são esses? Mas, queridos, imagine a salvação hoje, com a igreja, com a palavra, com o Espírito Santo, com os templos, com os bancos macios, ventiladores, água gelada, tudo fresquinho, pregadores, mensageiros da palavra de Deus, cantores, louvores lindos. Já está difícil a salvação, porque o inimigo vem atacando. Ele não quer perder terreno. Agora imagine a igreja ser arrebatada, e quem ficar aqui para conseguir a salvação vai ser meio que como se fosse na marra. Por quê? O Espírito Santo não vai mais estar atuando na terra. A palavra de Deus vai estar restrita. A perseguição vai ser muito grande. Durante os 3 anos e meio, os 3 primeiros anos e meio da tribulação, ainda vai haver uma falsa paz, uma tolerância do inimigo, mas a partir do segundo período de 3 anos e meio, que fecha os 7 anos de tribulação, os 3 últimos anos e meio, será o período da grande tribulação. Aí não vai ter mais condição. O evangelho vai ter que ser perseguido pelo inimigo, o inimigo vai perseguir todo mundo, e aquele que conseguir salvação vai ser quase que por seu sangue derramado, mas vai haver salvação. Então João tem essa visão no capítulo 7, esse parêntese, por isso que é uma passagem parentética. Esse parêntese que ele dá do 6 para o 7 selo é justamente para mostrar a João 2 grupos de pessoas salvas, ou seja, os judeus que estão lá na terra lutando pela sua salvação, porque descobrem que Jesus já havia nascido e que o Cordeiro já havia morrido e ressuscitado,
E aí começa a luta deles e também os que morreram buscando a salvação no período tribulacional. Veja bem, queridos, nós não podemos nunca esquecer de que haverá salvação no período tribulacional. Porém, a que custo? A que preço? Não seria melhor aproveitar hoje? Hoje é o dia aceitável do Senhor. Hoje é dia de salvação. Queridos, o que acontece aqui no versículo 2? Quando ele fala, no versículo 2 não, é no versículo de número 2, no 7:2. Ele fala do selo de Deus, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Versículo de número 3. Até selarmos na fronte os remidos do nosso Deus. No verso de número 3, o selo deve ser o da proteção divina mediante a inscrição dos nomes de Cristo, dos pais e do Pai nas frontes desses redimidos. Foi-lhes dito que não se causasse danos à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Apocalipse 9:4 fala sobre isso. Mas também em Apocalipse 14:1 diz o seguinte: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144, tendo na fronte escrito seu nome e no nome de seu Pai. Fala sobre 12.000 de cada tribo. São verdadeiramente os que serão salvos por parte dos judeus, os judeus que resistirão também nesse grande momento de perseguição. 144.000, verso 4. Trata-se de um grupo de judeus salvos e preservados na terra durante a grande tribulação, para testemunhar de Cristo em lugar da igreja. O grupo está na terra, a visão de João é na terra, a qual é mencionada no versículo 1 e 3. Certamente é o cumprimento do que está predito também lá em Isaías 66:19, que diz: e alguns dos que foram salvos enviarei às nações de Tarsis, Pul e Lud, que atiram com o arco e Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Então, esses 144.000, segundo a palavra, são os judeus da grande tribulação que anunciarão a glória de Deus. Então, meus queridos, esse parênteses está no capítulo 7. Vamos para o capítulo de número 8, para a gente falar sobre o último selo, que é o 7º selo, e vamos comentar um pouco sobre a questão do 7º selo. Eu falei semana passada que estava com um pequeno problema aqui na internet. Não está querendo correr. Mas tudo bem. Louvado seja o nome do Senhor. Tem hora que trava. Glória a Deus. Travou mesmo. Deus sabe todas as coisas. Na abertura do 7º selo, o que acontece? Os 7 anjos com as 7 trombetas, e aparecem também as 4 primeiras trombetas no capítulo 8. Diz a palavra de Deus no capítulo 8, verso 1: e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Imagine, queridos, silêncio no céu. A única coisa que não tem no céu é silêncio, porque os anjos louvam a Deus continuamente. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. O louvor é contínuo, a adoração é contínua. Mas de repente, na abertura do 7º selo, silêncio. Ó,
Um pouquinho de silêncio que eu fiz, imagine meia hora de silêncio. E João tem a visão, ele viu no verso 2 do 8, vi 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Veja que o 7º selo, ele é aberto e começa a apresentar as 7 trombetas. Então, queridos, veja que os anjos do Senhor tinham ali um incensário com as orações dos santos. Você imagine as orações feitas do período da criação até o momento do arrebatamento da igreja. Todas essas orações, elas nunca foram ignoradas por Deus, elas sempre foram escutadas por Deus. Ah, mas pastor, teve oração que eu sei que o meu pai, não sei quem fez, não foi atendida. Veja bem, não ser atendida uma oração não significa que o Senhor não a ouviu. Você se lembra da passagem de Daniel, quando ele lá, confinado 70 anos, debaixo da tutela de Babilônia, ele começou a orar, e o Senhor só falou o seguinte, que do momento que Daniel começou a orar, a resposta veio. Porém, a Bíblia fala desse jeito, mas eu vou falar já traduzindo para a palavra de Deus. Satanás opõe-se a essa oração, como opõe-se a qualquer tipo de oração que você possa fazer. E nessa oposição travou luta com um anjo, e foi preciso que ele pedisse ao arcanjo que viesse para ajudar. Por quê? Porque ele precisava entregar a resposta da oração a Daniel. E justamente no 21º dia, Daniel recebeu, e o anjo falou: Daniel, varão muito amado, mais ou menos nessas palavras: assim que você se pôs a orar, o Senhor ouviu e me mandou, mas o rei do norte, simbolizando Satanás, se opôs a mim e me travou luta comigo, e eu precisei pedir reforço. Então, queridos, o incensário estava cheio das orações, e quando ele começou a queimar esse incensário, as orações dos santos estavam diante do trono de Deus. Então, querido, continue orando, continue buscando, porque a sua oração com certeza não está sendo em vão. O Senhor está ouvindo. Só há um motivo para o Senhor não ouvir a sua oração: é se você estiver em pecado e estiver errado com Deus. A palavra de Deus nos testifica isso, que os nossos pecados são um impedimento para a nossa oração chegar a Deus. Queridos, nós vamos continuar sexta-feira, tocando a primeira trombeta, assistindo na palavra de João, junto com João, vendo o toque da primeira trombeta. Mas não se esqueça, até lá, pense bem, em breve um povo vai ser arrebatado, uma igreja vai sair dessa terra, e para subir com a igreja, é preciso que o nome esteja escrito no livro da vida. Eu creio nessa palavra, você pode crer?